Foi? Terceirão, física. Olha só o que a gente vai fazer. Questões da UERJ de 2017 e 2018. Tem algumas que eu não fiz, são só 3 questões. Na verdade, são 5 questões de físicas que tem nessa daqui. Em 2018 caíram só 4. Aqui eu tô deixando de fazer 2 porque são da parte de elétrica. Eu quero trabalhar isso com vocês antes de resolver questão. E essa daqui, não lembro de que é, mas são coisas ali da Física 3, que vocês só tiveram lá no primeiro ano. Eu ainda quero relembrar com vocês, mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o quão idiota as questões da UERJ são. Às vezes ela pode ser grandinha, pode ser chatinha ali na parte algébrica, mas basta você saber, basta você lembrar uma propriedade ou outra, que vai ser muito fácil a gente fazer esse exame. Correto? Vamos começar com a questão 32, ela é uma de 3 questões que é referente a um texto. O texto, não vou ler, provavelmente eu já mandei esse material no grupo de vocês. Fala sobre o rompimento da barragem de Mariana, que foi bem triste, foi em 2016, se eu não me engano, e o rompimento, blá blá blá, esses resíduos, blá blá blá, a lama. A lama levou 16 dias para atingir o mar situado a 600 km do local do acidente. Esse o trecho do texto que vamos usar para responder a nossa questão 32. Por quê? Ele diz: com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média do deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento até atingir o mar em quilômetros por hora a gente sabe velocidade média. A gente está estudando isso até, foi o módulo 3 de Física 1, e vocês, viram no nono, viram no primeiro, usaram muito no segundo ano para resolver as questões de potencial. Velocidade média é igual ao meu ΔS sobre o meu ΔT. O meu ΔS em quilômetro, a questão já me deu, é 600. E eu preciso desse meu ΔT em hora, Kawane. A questão fala 16 dias. Aí eu pergunto lá na sala, como que eu passo de dias para hora? Aí eu falo, divido por 24. Errado, né? Tu multiplica. É muito comum você pegar e multiplicar. Minha cola aqui, que tá aqui embaixo aqui do tripé, 16 vezes 24. 16 dias vezes 24 horas. Tá aqui, 384 horas. Foi um acidente muito fodido, né? Porque o mar, que no caso a questão tá falando, é no litoral do Espírito Santo. A lama ficou 16 dias descendo rio abaixo, Rio Paraopeba não, Rio Doce. Foi descendo o Rio Doce todo durante 16 dias. Matou o rio, a lama. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque é uma característica da UERJ. Ela vai... Esse daqui é o Enem de 2017, o rompimento da barragem foi em 2016. Então, ou seja, o Enem o exame da UERJ de 2017, eles fizeram no ano de 2016, ou seja, foi no mesmo ano. A barragem rompeu, a banca falou, opa, vamos falar sobre isso na prova de física. Não, na verdade tem uma questão de química e uma questão de biologia aqui, correto? A UERJ vai fazer isso direto. Aí eu tenho nas alternativas 1,6, 2,1, 3,8 e 4,6. Tu olha para essa divisão e tu olha para essa alternativa, só pode ser A. Por quê? Não pode ser maior do que 2, porque 600 seria o dobro de 300, né? Então para ser a B, a C e a D, esse número tinha que ser bem pequeno, tinha que ser 300 para baixo. Só pode ser 1. Essa conta exata, ela tá 1,56, é um número racional. Mas você olha para essa divisão e fala, é a letra A, antes de fazer. Que é a letra A, que o resultado vai ser aproximadamente 1,6. Deixa eu falar para vocês outra característica da UERJ. Não é da minha matéria, é de química, Pedro Luiz que me perdoe. Mas a 30 fala, o material que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado, ela quer saber de qual material a gente está falando que saiu descendo o rio.
No segundo ponto, depois do primeiro ponto, na segunda oração, ela fala: esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela da classificação periódica. Provavelmente Pedro Luiz é lá na tabela periódica com vocês para achar, nem sei como que funciona essa tabela periódica, mas eu já responderia de cara. Por quê? Porque eu sei que a barragem de Mariana, que foi no córrego do Fundão, era uma barragem de dejeitos de minério de quê, Cauane? Minério de ferro. Então caguei pra tabela periódica. É a alternativa A, entendeu? Você pode cagar pra química, tu pode cagar pra biologia. Se tu assiste o Jornalzinho Nacional, se tu assiste o Jornalzinho Hoje, se você ler a sua revistinha, você vai se dar bem nesse tipo de questão. Correto? Foi depois da 32, eu quero fazer a 34. E deixa eu desenhar esse gráfico aqui com vocês. Enquanto eu desenho esse gráfico, eu vou lembrar pra vocês sobre capacidade térmica. Capacidade térmica, sabe o que é capacidade térmica, Cauane? É a capacidade de um corpo de ceder calor. Exemplo, eu tô descalço aqui com o pé no chão e o chão tá gelado. Eu tô sentindo o chão frio. E se eu subo ali em cima do puff? O puff vai estar mais quentinho, não vai? Porque a temperatura do puff tá maior do que a do chão? Não, né? Não. Por quê? Tá mesmo. Por que que o chão... eu tô sentindo... Por que que eu tô com a sensação de que o chão é mais gelado? Tu lembra? Porque eu tô perdendo calor pra ele mais rápido, a capacidade dele é maior. Então ele tem a capacidade de reter calor mais rápido. Então é por isso que eu tô perdendo mais calor do que... Isso é capacidade térmica. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser a capacidade térmica dele. Ela vai aumentando. Olha só como que o gráfico está falando, ó. Quando esse determinado elemento, que eu não sei qual que é, tá 0 graus, a capacidade térmica dele é 20. Deixa eu pegar a caneta, deixa eu outra cor. Vou pegar a preta mesmo. E quando ela sobe para 50 graus, ela passa a ser 40. Aqui é 50 graus Celsius e aqui é a minha capacidade térmica. Calorias por graus Celsius. Aí a questão, ela tá me perguntando qual que foi o calor cedido para que esse corpo subisse de 20 para 40. Aí você me pergunta assim, simples, professor. Vou usar Q, M, C, T. Mas ela não me deu calor específico. Mas eu tenho o calor específico. Mas eu tenho a fórmula da capacidade térmica, que é massa sobre calor específico, mas ela não me deu a massa. Deixa eu falar pra vocês. Quando a questão, ela te dá o gráfico em que a barra do Y é o calor, é a capacidade térmica e a barra do X é a temperatura, e ela te pede quanto calor que foi cedido para esse corpo, é só você achar a área do gráfico. Essa região daqui, ó, vai ser o tamanho de calor. Semelhante como a gente faz com o trabalho. O gráfico, quando você tem a área do tanto de força que tu usa e o tanto que um corpo desloca, a área daquele gráfico é o trabalho. A gente ainda vai falar sobre isso em Física 1. Então eu pego essa figura daqui e acho a área dela. Que figura que é essa, cara? Um trapézio. Deixa eu desenhar esse trapézio bonito aqui, ó. Vou levantar ele. Esse lado daqui é esse cara daqui. Beleza. Eu tenho um trapézio, então, a minha altura do 0 a 50, esse tiozão aqui é 50. A minha base menor do 20 ao 0 é 20. E do 0 a 40, que é essa daqui, vai ser 40. Área do trapézio, crianças. Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Professor, eu tenho que saber de tudo isso? Tem. Mas isso daqui é uma parada que não é pra você esquecer. Tu aprendeu isso daqui lá no 6º ano, você relembrou isso daqui no 9º, você viu isso aqui de forma aprofundada lá no 1º. É justamente pra você não esquecer. Correto? Vamos fazer.
Jogar na fórmula. 40 mais 20, aqui ó, aqui dentro aqui ó. Vou fazer passo a passo aqui ó, 40 mais 20 vezes a altura, que é 50, dividido por 2. Olha aqui pra mim. 60. Ah, pessoal, você pode cortar aqui ó, posso, mas quero fazer assim passo a passo. 60 mais 50 dividido por 2. Aqui eu quero cortar, porque eu não quero multiplicar esses dois números. Por quê? Eu vou cortar 60 com 2, aqui vai ser 30. Aí eu só vou multiplicar esses caras daqui. A minha área vai ser 30 vezes 50. Tá pequeno? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. O que? Não tá aparecendo aqui? Não. Aqui não tá? Não. Sério? Sério. Vou puxar pra cá, ó. Vai ficar feio? Não. Não. Vou até puxar com... Aqui. 30 vezes 50, a área que vai ser igual ao calor cedido ao corpo, 3 vezes 5, 15, bota os dois zeros, 1.500, colocar aqui de novo, o calor vai ser igual a 1.500 calorias. Sabe que num gráfico da capacidade térmica pela temperatura, eu vou colocar o Tzinho, vou colocar isso daqui que é a temperatura para vocês não confundirem com o tempo. A questão me pediu a quantidade de calor, é a área do gráfico. Saibam essa fórmula que essa questão se torna fácil. Outra questão que eu coloquei, 41. Duas carretas idênticas, tamanho igual, massa aí igual. Beleza? É uma primeira... Por que eu tô falando de massa? Calma, vocês vão entender. Trafegam com velocidade de 50 e 70 km por hora, respectivamente. Admito que a massa dos motoristas e dos combustíveis são desprezíveis. Eu quero saber só da massa da carreta. E que Azinho é a energia cinética da carreta A. E B é da carreta B. A questão falou isso só de consideração. É uma nomenclatura comum. A razão de... A questão, ela quer saber isso daqui, Kawane. Ela quer que você ache a energia cinética de A e divida pela energia cinética de B. E as crianças já aprenderam. Foi a última matéria. Foi a última matéria do segundo ano e a gente vai começar a estudar essa matéria. Nesse momento, nós estamos estudando cinemática. MRU, MRV, vamos estudar as leis de Newton e depois a gente vai estudar trabalho e depois energia. Aí a gente entra daqui. Mas setembro foi quando eu entrei na escola. Novembro para dezembro a gente estava estudando isso daqui. Onde que a gente viu que a energia cinética é igual à massa do meu cidadão vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Correto? Então aqui, ó, eu vou fazer primeiro a do meu A. Vou fazer um traço aqui, que aqui vai ser o meu resultado. E primeiro eu vou fazer da minha carreta A. Vou colocar aqui, ó. A. A massa eu não sei. Então vou colocar o Mzinho. A velocidade com que essa carreta tava era 50 km por hora. Isso daqui é ao quadrado. Apaga direito no problema. Sobre 2. Aonde? Aqui? Não pode. Foi? Isso daqui vai ser 5 vezes 5. 25 vai ser 2.500 M. Sobre 2. Que vai dar, ó. Vê se tá pegando aqui. Não vai pegar. Vou colocar aqui, ó. Que vai ser igual a 1.250 M. Fazendo essa divisão daqui. Correto? Isso daqui é o que, Kawane? É a minha energia de ar. Vou colocar aqui já. 1.250 M. Show? Agora eu quero saber a minha energia de B. A mesma coisa. A massa vezes a velocidade com que ela estava, 70 ao quadrado, dividido por 2. 70 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então vai ser 4.900. M sobre 2. Divide 4.900 por 2. 4.000 dividido por 2 é 2.000. E 900 por 2 é 450.
Correto? 2.450 M, que é a energia de ar. Cortei M com M. Isso daqui seria um resultado bom, mas eu consigo simplificar. Já vou falar o resultado da simplificação para você aqui, ó. 1.250 por 25, por 5, aliás, é 25. Se eu pego 1.250 dividido por 25 é 5. E 2.450 por 5 é 49. E eu já não consigo simplificar esses dois caras daqui. Esse é o resultado. É só você saber essa formulazinha. Essa formulazinha daqui foi desenvolvida por Einstein. De energia. Toda forma de energia. Energia cinética, energia mecânica, energia potencial. Aí você fala que Lavoisier falava, nada se perde, tudo se transforma. Quando uma bola cai no chão e sai rolando. Aí qual que essa energia ela tem que conservar. Aí você a energia potencial que se transforma numa energia cinética, que se transforma numa energia sonora, que se transforma numa energia elétrica, qualquer tipo de energia. Mas aqui é a parte bem básica. Aí a gente acaba a primeira prova. Por quê? Eu não quero falar pra vocês ver que é de física ainda. Eu não quero falar sobre a 36, que é de eletrostática. Eu quero falar de eletrostática com vocês ainda. E eu não quero falar sobre a 43, que é de... Como que é o nome da matéria, gente? Dinâmica... Não, não é dinâmica, que os corpos ficam parados. Esqueci o nome da matéria. Acontece. Dinâmica quando os corpos estão em movimento. Quando os corpos estão parados, nós estudamos a... Esqueci qual é o nome da matéria. Estudo os corpos quando estão parados. Não vou lembrar. Até o final da aula eu lembro. Quantos minutos de aula que eu tenho? 17. Dá tempo de fazer... Deixa eu trocar de prova aqui. Dá tempo de fazer a prova de 2018. Vamos ver as questões. Não quero que essa aula passe 25 minutos. Cheguei em 25 minutos, tu me fala. Uhum. Aí eu paro a aula. Ela não pode passar de 25 minutos, senão ninguém vai assistir. Mas, a questão 38, vamos fuçar lá de 38, que já tá marcadinho pra gente não perder tempo. Começa aqui na 38. A arte 37 é uma questão de biologia, ou de geografia, sei lá que merda que é essa. Enfim, não é de física. Observe o diagrama, as etapas de variação da temperatura e mudança de fase do estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Porque já entra em química, né? Porque o metal puro, ela é uma mistura... Eu não vou lembrar porque eu ainda não sou bom em química ainda. Porque tem as misturas azetrópicas. Lembra disso, do gráfico? Que são misturas que elas são simples e elas são compostas. Aisotrópicas, aetrópicas, sei lá o que trópica. Que o gráfico de transformações dela é diferente. Porque o gráfico dessa questão, ó, vou fazer aqui em cima. Tu tem aqui a temperatura e aqui é o tempo. Aí o gráfico aqui ainda tu tem o ponto de fusão e aqui tu tem um ponto de ebulição. Correto? E o gráfico dessa questão é assim. Tu sobe. No ponto de ebulição ela fica reta. Lembra? Calor sensível, aqui calor latente, pra essa tiazinha derreter toda. Aí depois a temperatura dela sobe. Quando chega aqui no ponto de ebulição, ela para e aqui ela começa a subir de volta. Aí aqui tem A, B, C, D. A, B, C, D. O que a questão está perguntando? Para. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. O que está acontecendo aqui? Ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Qual que é o nome disso? Vaporização. Letra D. Tem por que ser raiz, calma? Tem. Tu vai errar essa daqui e vai falar, pô, eu tava nervosa, não. Meu cachorro morreu. Aí eu fiquei triste. Não consegui fazer a prova. Mas esse aqui é um gráfico maneiro. Aqui, do estado
Do estado sólido para o estado líquido, fusão. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Sabe o leite condensado? É você vaporizar o leite e depois você abaixar a temperatura dele para ele ficar na forma líquida de novo. Aí ele fica... O leite ele fica condensado. Por isso que ele é pastoso assim. Do estado sólido, do estado sólido. E como que você vai passando direto pro gasoso, sem passar pelo processo líquido. Sublimação. Sabe qual é o material que passa do estado sólido pro estado gasoso sem vir pelo líquido? Você consegue falar um de cada? Naftalina. Naftalina é aquela pedrinha que a avó da gente coloca na gaveta pra ela ficar cheirosa. Aí ela derrete. Ela... Gelo seco. Faz sentido. O gelo. Sabe quando você tira o gelo? Ele tá muito... Sabe o gelo? Tu te coloca o gelo na... Tu coloca o gelo em cima da pia. Aí, por causa do choque térmico, o gelo tá saindo fumaça. Sublimação. Ele tá indo pro estado sólido direto, sem passar pelo líquido. Foda, né? Nem tanto, né? Meio bosta. Mas pode ser uma questão de oeste, não pode? Fulano coloca um gelo em cima da pia e sai fumaça. Esse processo é o processo da sublimação. Sublime. Merda, né? Enfim. 40. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Deixa eu desenhar o gráfico aqui. Devo desenhar o gráfico? Ai, que merda. Não vou desenhar não. Vou fazer um projetinho do gráfico. Fazer... Não, porque vai ficar grande. Eu vou colocar aqui, ó, 5. Aqui 10. Aqui 2. E aqui 4. Porque é o suficiente pra gente achar o que a gente quer. Mas o gráfico é bem grande. Olha no material de vocês aí. Enfim, a função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo, tem que achar a função. A função do deslocamento em função do tempo, nós estamos estudando isso, estaríamos até fazendo essa atividade em sala de aula se não fosse a quarentena, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, correto? Mais a aceleração sobre t ao quadrado sobre 2. Sorvetão. Tinha um jeito de decorar essa fórmula, mas eu esqueci. O diabo também vê, mas vê meio torto, alguma coisa assim. Não lembro. Mas enfim, essa é a fórmula do deslocamento em função do tempo. Aí vamos ver aqui, o que nós temos aqui. Primeira coisa que nós temos que ter é que ela quer o resultado desse cara daqui. A questão, ela não dá pra gente um espaço inicial. Então eu vou considerar que ele seja 0. Porque até essa questão me desse 5, 10, eu conseguiria simplificar para que ele se tornasse 0. Já que a questão não me deu, eu vou subentender que esse espaço inicial seja 0. A minha velocidade inicial, ela é 5. Olha aqui para você ver. Esse gráfico tá errado, hein? Se eu estivesse na sala de aula, o aluno falava assim, professor, não é bem assim esse gráfico. Essa setinha, essa curva do gráfico, ela começa aqui, ó. Na verdade, ela tá começando aqui, ó. Aí eu falar, verdade. Ela vai do 5 ao 10 em 4 segundos. Verdade. Porque a velocidade inicial, Cauane, é a velocidade onde t é 0. T0 é o começo do meu movimento. Ela está a 5 metros por segundo. Correto? O que mais que eu tenho que saber? Tempo
Por que que eu poderia colocar tempo 12 segundos, que é o finalzinho do meu... que é o meu tempo final aí, é o último tempo que a tabela me dá, mas eu não vou. Eu vou colocar meio que um foda-se aqui, porque na função do espaço final em relação ao tempo, eu tenho que ter esse cara como variável, esse cara como variável e esse cara como variável. O meu S e o meu T tem que ser variável. Mesmo se a questão me der, eu não vou usar, porque ele ainda vai ser a minha variável. E o que que eu tenho ainda? Eu tenho que ter a minha aceleração, que eu não tenho, mas eu consigo ter. Por quê? Porque o meu corpo, ele varia. É o corpo, é o que está falando aqui que é um carro. O meu carro, ele sai de 5 metros por segundo e vai para 10 metros por segundo em 4 segundos. E como tá, vou fazer só essa daqui então. E como que eu calculo a aceleração? Vou ignorar 42 aqui. Numa próxima oportunidade nós fazemos a 42. Aceleração eu calculo variação de velocidade sobre a variação de temperatura. O meu corpício saiu de 5 para 10. Então 10 menos 5 foi 5 metros em 4 segundos. Isso daqui, Cauane, é 1,25. É 4 mais 4, 4 sobre 4, 1, mais 1 sobre 4, 0,25 metros por segundo ao quadrado. Consigo formar agora a minha funçãozinha aqui, ó. Meu S final vai ser igual, caguei para esse cara, correto? Vai ser igual a 5t mais 1,25 t ao quadrado sobre 2. Cuidado para você não vir aqui igual um idiota e marcar a letra C, esse que tem 1,25. Por quê? Porque eu tenho que dividir esse cara por 2. S 5t 125 dividido por 2 é 60. Deixa eu olhar na minha colinha aqui pra gente não perder tempo. Cadê? É 62,5. Então esse cara daqui só pode ser 0,625t ao quadrado. Essa é a minha resposta certa. Letra B. Gente, numa próxima oportunidade eu faço essa 42, ela é bem grandinha, eu posso fazer um vídeo só falando dela. Ela vai falar sobre lei de Newton, sobre tração, sobre bloquinho. Nós não chegamos a ver isso nem no segundo, nem no terceiro, mas ainda vamos ver. Tomara que eu possa fazê-la em sala de aula, mas a aula de física dessa semana é isso, são as provas de 2017 e 2018. Tentem fazer sozinho a prova de 2019 e 2020. Ah, professor, mas a prova de 2020 não saiu ainda. A prova de 2020 é a prova que se faz em 2019. A prova da UERJ que vocês vão fazer esse ano é o UERJ 2021. Então, deverzinho de casa para vocês. Vou até colocar no material questãozinhas de física da prova de 2019 e da prova de 2020 que vocês conseguirem fazer. Beijos!